De louvor, podem se assentar. Chegamos agora ao tempo de compartilharmos a palavra do Senhor. Nós iniciamos uma série de mensagens cujo título é Davi, o homem conforme o coração de Deus. Conforme ou segundo o coração de Deus, como queiram. Tá bom? Semana passada nós começamos falando um pouco da vida desse homem e de todo o contexto. Vamos aqui trazer à memória algumas das particularidades que eu havia trazido na semana passada. A nação de Israel vinha de 450 anos debaixo de um regime de governo que se chamava judicatura. É quando a orientação para o povo de Israel vinha diretamente de Deus. Quando eles clamavam e pediam a Deus um norte, uma direção, a que pedissem ali uma revelação da parte de Deus de que decisão precisariam tomar, Deus levantava um juiz. Entre esses juízes nós conhecemos alguns famosos, como Sansão, como Gideão, como Jair, Tola, Eude. E o último dos juízes foi o juiz chamado Samuel. Samuel não somente tinha o seu cargo de juiz em Israel, mas acumulava também uma posição de profeta e sacerdote. E chegamos ao tempo em que Samuel havia envelhecido. E como já estava velho e quem iria substituí-lo seriam seus filhos, a nação de Israel, contrária a que os seus filhos viessem ser os seus juízes, eles pediram a Samuel que providenciasse um rei. Nós queremos ser igual a todas as nações do mundo, nós não queremos mais ter juízes, nós queremos ter reis. Eis então que Samuel fica chateado, fica triste. Poxa, vocês estão me rejeitando, o que foi que eu fiz de errado? Dediquei toda a minha vida a vocês, nunca tomei nada que não fosse meu. E ele estava triste, magoado. Deus então chega a Samuel e diz: Samuel, não fique triste. O povo não está rejeitando a ti, eles estão rejeitando a mim. Porque os juízes eram escolhidos diretamente por mim. Nós podíamos considerar que o regime em Israel era um regime teocrático, ou seja, onde Deus mesmo governava. Eles estão rejeitando a mim, Samuel, providencia o que eles querem. E eu dizia a vocês na semana passada que muitas vezes nós queremos impor a nossa vontade. Nós não queremos saber qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus é pura, é perfeita, é agradável. Mas nós muitas vezes estamos querendo impor a nossa vontade. E Deus muitas vezes vai permitir que nós façamos a nossa vontade, para que isso seja até, quem sabe, um aprendizado para nossas vidas. E é bom quando nós conseguimos aprender por nossos erros. Isso te faz um inteligente. O inteligente é aquele que consegue aprender, pelo menos com seus próprios erros. Mas a Bíblia gostaria que você fosse mais do que um inteligente, a que você fosse sábio. E nós sabemos que o sábio é aquele que aprende não com os seus próprios erros, mas o sábio é aquele que não precisa pisar no caminho tortuoso. Ele não precisa errar para aprender, mas ele consegue aprender com o erro dos outros. O desejo de Deus é que você seja sábio, a que você possa observar o que essa vida nos ensina através dos erros alheios, para que não venhamos a trilhar um caminho que traria para nós não coisas agradáveis, mas quem sabe o juízo de Deus, como a nação de Israel trouxe para si. Eles escolheram um rei, lembra? E qual foi o critério de escolha para que eles pudessem levantar a Saul como sendo seu rei? Um critério exterior. Olhar o mais formoso, olhar o cara mais agradável, o cara mais apresentável, o maior do reino. A Bíblia diz que os maiores homens de Israel tocavam no ombro de Saul. Saul era de fato o mais apresentável. Olha esse rei, que reizão que nós vamos ter para causar impacto diante de todas as nações. E quando nós escolhemos pelo exterior, nós erramos. O Senhor não olha para o exterior. O Senhor olha para o coração.
Muitos jovens erram na escolha e no partir para o casamento, porque estão simplesmente procurando ou a noiva mais atraente, ou a mulher mais impactante, ou a mulher olhando para o homem mais agradável, para o mais malhadão, para o que cause mais impacto, e não olham para o caráter e para o coração. Deus olha para o coração. Como a escolha de Israel foi por Saul, nós vimos na semana passada que a escolha foi uma escolha errada. Saul foi rejeitado por Deus. Saul foi rejeitado porque Saul era um homem contumaz, era um homem rebelde, era um homem sem caráter. Embora nós possamos acompanhar, e eu dou o desafio para você ler toda essa história, no primeiro livro de Samuel, eu sei que você tem acompanhado já, quem sabe, o desafio de leitura da Bíblia, esteja ainda no livro de Gênesis. Se você quiser aceitar um segundo desafio, faça um devocional essa semana. Separe um tempinho, além do que você está tendo, para analisar e para estudar e para examinar Gênesis, e leia o primeiro livro de Samuel a partir do capítulo de número 9. Tem toda a trajetória da escolha de Saul. Capítulo 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 até o 16. E no 16 nós vemos a escolha de Deus por Davi. Mas Saul, homem contumaz, rebelde, que ainda nesses capítulos que eu acabei de citar para vocês, nós víssemos Saul inclusive profetizando. Saul profetizava, Saul falava em nome de Deus. Era um homem sem caráter. Eu sempre tenho dito a vocês que o nosso ativismo muitas vezes não diz nada para Deus do que diz para Ele o nosso coração e o nosso caráter. Deus busca pessoas a quem Ele possa usar. Esse foi o grande desafio da semana passada. Deus busca pessoas a quem Ele possa usar. E nessa busca eu dei para vocês 4 características que Deus procura encontrar em você e em mim. Primeira é que Deus busca adoradores. Lá em João 4:23 está escrito que a hora vem, agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus busca genuínos adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Não por temor, mas por reconhecimento a quem Ele é. Deus sempre busca pessoas a quem Ele possa usar. E entre essas pessoas a quem Ele quer usar, Ele busca, conforme lemos na semana passada, conforme descrito em Êxodo 18:21, Deus procura homens capazes, tementes a Deus e homens de verdade. Gente de verdade, não gente de mentira. Deus sempre busca pessoas a quem Ele possa usar. E entre essas pessoas Ele busca adoradores, Ele busca homens de verdade. Mas Ele olha e vasculha, e os seus olhos estão por toda a terra, conforme nos diz em 2 Crônicas 16:9, que os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito, ou seja, fiel. Deus busca pessoas a quem Ele possa usar. Deus busca verdadeiros adoradores. Deus busca homens e mulheres de verdade. Mas Deus busca pessoas com um coração perfeito, ou seja, o coração fiel a Ele. Deus sempre busca pessoas a quem Ele possa usar. E entre essas pessoas estão os verdadeiros adoradores. Estão aqueles que são de verdade. Estão aqueles cujo coração é fiel. Mas Deus busca também aqueles que estão dispostos a serem verdadeiros intercessores. Em Ezequiel 22:30 diz: busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro, e estivesse na brecha perante mim por essa terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. O Senhor diz a Ezequiel que Ele procurou intercessores, pessoas que se colocassem na brecha, pessoas que estivessem dizendo: ó Deus, seja misericordioso, ó Deus, dê mais uma oportunidade, ó Deus, não destrua o povo. Mas Ele não encontrou ninguém decidido a dobrar os seus joelhos e interceder pelo povo. Deus sempre busca pessoas a quem Ele possa usar.
E entre essas pessoas a quem Deus busca e quer usar, estão os verdadeiros adoradores. Estão as pessoas que sejam de verdade. Aqueles que têm o seu coração perfeito, fiel a Deus. E aqueles que se destaquem como verdadeiros intercessores. E sabe, além dessas características, é tão bom saber que nós podemos nos encaixar em uma classificação a mais ainda de Deus. Em uma classificação cujo homem chamado Davi conseguiu ser enquadrado. A Bíblia diz, e está lá em Atos 13, 22, que Paulo, no seu grande discurso, ele diz que quando Saul foi retirado, Deus levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. É tão bom saber que Deus está em busca de pessoas a quem Ele possa usar. E que entre essas pessoas a quem o Senhor busca e deseja usar, precisam se enquadrar como verdadeiros adoradores, precisam estar enquadradas como pessoas de verdade, precisam estar encaixadas em pessoas que realmente têm o coração perfeito e fiel, e precisam ser pessoas legítimas e verdadeiras intercessoras, a que têm o seu coração pendente pelas almas perdidas. Mas que bom é saber que Deus busca pessoas a quem Ele possa usar, e que existe uma classificação mais solene, muito mais agradável, que é ser chamado homens e mulheres, conforme ou segundo o coração de Deus. És tu alguém segundo o coração de Deus? És tu alguém que caminha e que em seus atos e que em seu padrão de vida e caráter, Deus possa dizer: ali vai alguém conforme o meu coração? Nós vimos que o nosso amigo Saul foi destituído do reino em virtude da sua desobediência. E nós vimos que, em primeiro lugar, o que credenciou Davi a ser homem conforme o coração de Deus foi não somente Davi ser um verdadeiro adorador, a Davi ser um homem de verdade, a Davi ser um homem cujo coração era fiel a Deus, e a ser um homem intercessor, mas muito mais. Nós vimos que o que credenciou Davi a ser homem conforme o coração de Deus é que Davi era o oposto de Saul. Enquanto Saul foi destituído por sua desobediência, nosso amigo Davi foi credenciado por sua obediência. Veja o que nos diz em 1 Samuel, 13 e 14. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Esse foi o decreto de Deus a Saul. Agiste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Ou seja, fostes desobediente. Porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino, porque já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. O que descredenciou a Saul? A sua desobediência. Por isso que, consequentemente, o que credencia Davi a ser um homem segundo o coração de Deus, não é porque somente ele era um adorador, não é somente porque Davi tinha um coração fiel, não é somente porque ele era um homem de verdade e um grande intercessor, mas porque, acima de tudo, ele era um homem obediente. Muitas vezes nós achamos que quando levantamos as nossas mãos, quando louvamos ao Senhor, somos encaixados num padrão de adorador segundo o conceito dos homens. Podemos cantar, podemos louvar, podemos ser frequentadores assíduos dos serviços dominicais. Mas de nada adianta todo esse nosso serviço se não estivermos dispostos a sermos obedientes à palavra de Deus e cumpridores de toda a sua vontade. Um domingo na tua vida não faz diferença para os outros 6 dias da semana.
O Senhor não está em busca de pessoas que simplesmente o sirvam e sejam fiéis a Ele num dia de domingo. Mas o Senhor procura pessoas dispostas a obedecer-lhe 7 dias por semana. És tu um homem e uma mulher conforme o coração de Deus? Em Atos 13, 22, essa busca de Deus chega em Davi. Achei. É isso que Paulo diz. Achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração e que executará toda a minha vontade. Eu concluí semana passada dizendo que se quisermos realizar os sonhos e vivermos as promessas que Deus tem para nós, é preciso que estejamos dispostos a caminhar por todo este 2021 e por todos os dias restantes de nossas vidas em obediência a Deus. Deus procura homens e mulheres a quem Ele possa usar. E esses homens e mulheres a quem Ele quer usar têm que ser verdadeiros adoradores, homens e mulheres de verdade, homens com um coração perfeito e fiel a Ele, homens verdadeiros intercessores, mas homens obedientes a Ele. Deus procura homens e mulheres segundo o seu coração, e homens e mulheres segundo o seu coração são homens e mulheres obedientes. A obediência, eu dizia a vocês, não é o caminho mais fácil, mas é o mais seguro e recompensador. Porque a obediência traz bênçãos e a desobediência traz o juízo de Deus. Adão perdeu o paraíso, Esaú perdeu seus privilégios, Sansão perdeu seus olhos, e Saul perdeu o seu reino. És tu alguém obediente ao Senhor? Espero que esse seja o seu desejo de ser homem ou mulher, segundo o coração de Deus. Abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 16. Hoje nós vamos aprender uma segunda característica que fez Davi um homem conforme o coração de Deus. Abra lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, leremos os versículos 1 e depois saltaremos para o versículo 5 a 13. Quando vocês encontrarem, digam um amém bem alto. Opa, esses já encontraram. Quem não disse amém é porque não encontrou ainda. Você que já tinha dito amém, não diga mais agora. Quem encontrou depois desse primeiro amém, diga amém. Opa, tá quase, hein? Vamos juntar os dois améns agora, o primeiro amém e o segundo. Quem já achou? Amém. Acho que agora já chegou, hein? Quem não achou, diga amém. Amém, amém. Eu não quis humilhar tanto, Sueli, de dizer misericórdia, né? Mas espero que todos tenham encontrado. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículos 1, e depois leremos de 5 a 13. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, ou seja, o homem de Belém. Porque dentre os seus filhos, entre os filhos de Jessé, me tenho provido de um rei. Ou seja, Deus diz para Samuel: para de ter pena de Saul. Tem um momento em que a nossa pena precisa parar. A gente às vezes está vendo a pessoa errando, sendo contumaz, sendo rebelde, a gente é movido pela pena, a gente vai dando oportunidades, a gente vai dando chances, mas chega um momento em que Deus diz: para! Porque é o momento de eu agir com essa pessoa. 5. Santificou ele a Jessé e a seus filhos e os convidou ao sacrifício. Nosso amigo Saul, como era juiz, profeta e sacerdote, convoca a família de Jessé para um sacrifício, para um holocausto. Vamos sacrificar, vamos oferecer ao Senhor um holocausto. Convida aí todos os seus filhos, Jessé. E no versículo 6, sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse, olha que o Samuel, ao ver o Eliabe, ele diz: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Olha, se é Eliabe,
tem todas as características para ser, acho que, o rei que Deus quer escolher. Eliabe era formoso, era forte, era pessoa de presença. E aí o que acontece? Versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua o quê? Aparência, nem para a grandeza da sua estatura. Entre aspas aqui eu vou falar o que mais ou menos ele estava querendo dizer. Se lembra que Israel já errou. Lembra, Samuel, Israel já errou com Saul, olhando para a aparência, olhando para a estatura. Não atentes para isso. E continuando, o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab, entre o segundo filho, e o fez passar diante de Samuel, o qual disse, nem a esse tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, terceiro filho, porém disse, tampouco a esse tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé, o Senhor não tem escolhido a estes. Aí disse mais Samuel a Jessé, acabaram-se os seus filhos? Acabaram-se os moços? Eram só esses 7? Não é possível. Deus rejeitou a esses 7. Porém Samuel disse a Jessé, o Senhor não tem escolhido a estes. Acabaram-se os moços? 11. E disse, ainda falta falta quem? O menor. No 11 diz, está faltando o menor. Você vê que o próprio Jessé, o próprio pai, ele não botava fé no Davi. Ele olhava para o Davi, que era o menor de todos, e não botava fé que Davi pudesse vir a ser o rei. Ele quer impactar, ele quer aí, quem sabe, impressionar ao profeta Samuel. Passa os seus 7 filhos maiores, os mais formosos. E quando Samuel rejeita aos 7, é claro que porque Deus rejeitou aos 7, ele pergunta, acabaram-se? E disse, ainda falta o menor, e o menor está apacentando as ovelhas. Olha que interessante, enquanto 7 marmanjos estavam de papo para o ar, o menor estava fazendo o quê? Trabalhando. Sabe a quem Deus busca? A verdadeiros adoradores. A homens e mulheres de verdade. A pessoas que têm o seu coração fiel e inclinado a Ele. A verdadeiros intercessores. A pessoas obedientes. Mas a pessoas que também estejam trabalhando. O Senhor não busca pessoas que não estejam dispostas a arregaçar as mangas e trabalhar. Em outras palavras, o Senhor não busca preguiçosos. Você sabia que tem muita gente que se encosta no serviço ministerial? Porque às vezes ele chega à conclusão, olha, eu me dei mal em tudo nessa vida, tem um montão de coisa, quer saber de uma coisa? Acho que eu vou agora ser missionário, eu vou ser pastor, eu vou procurar alguma coisa para fazer na igreja. Não dá certo em lugar nenhum e disse, vou dar certo na igreja. O que o menor está fazendo? Apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar, e era ruivo, era formoso de semblante, era de boa presença. O garotão era ruivo, até que tinha uma boa apresentação, mas era o menor, era o desprezado. E disse o Senhor, levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. E agora grifa, sublinha o versículo 13. Porque aqui está a grande característica, depois da obediência, do que Deus espera em ti e em mim, se quisermos ser homens e mulheres, conforme o coração de Deus. Então Samuel tomou o chifre de azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, você pode dizer comigo o que está escrito aí? O Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Queres ser um homem e uma mulher conforme o coração de Deus? O Senhor busca verdadeiros adoradores,
O Senhor busca homens e mulheres de verdade. O Senhor busca, sim, pessoas que têm o coração inclinado a Ele, a serem fiéis a Ele. O Senhor busca verdadeiros intercessores. O Senhor busca pessoas obedientes. Mas o Senhor busca pessoas a quem a sua vida seja dominada pelo Espírito Santo de Deus. Você é uma pessoa controlada pelo Espírito Santo de Deus. Quem é que controla a tua vida? Quem é que controla os teus atos? Quem é que controla os teus pensamentos? Quem é que tem controlado as tuas atitudes? Eu não estou falando entre ter e não ter o Espírito Santo de Deus. Mas o que eu estou dizendo é que esse homem que já tinha o Espírito do Senhor nele, a partir deste momento, ele passou a ser apoderado pelo Espírito Santo. A ser uma pessoa controlada pelo Espírito Santo. A ser uma pessoa cheia pelo Espírito Santo. Desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Esse é o segredo. É deixar o Espírito de Deus nos dominar. Quantos aqui já creram que Jesus Cristo é o seu Salvador? Diga amém. Quantos aqui já têm certeza absoluta da sua salvação? Porque um dia, conforme o memorial que nós aqui hoje trouxemos mais uma vez à memória, já um dia creram que Jesus Cristo na cruz do Calvário entregou a sua própria vida, derramou o seu precioso sangue, foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou. Quantos de vocês já creram em Jesus Cristo para ter a vida eterna? Receberam a Ele no seu coração? Porque a Bíblia diz em João 12, a quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Em 2 Coríntios 5,17 diz que aquele que está em Cristo se torna uma nova criatura. Quantos aqui já têm certeza disso? Diga amém. Sabe quem é que habita no seu coração? No dia em que você creu em Jesus, quem é que mora no teu coração? O Espírito Santo de Deus. Eu não estou dizendo entre você ter ou não ter o Espírito Santo, porque se você nunca entregou sua vida a Jesus e nunca creu em Jesus Cristo como Salvador, você não tem o Espírito Santo de Deus. E ninguém que não tem o Espírito Santo de Deus pode dizer que Cristo é Senhor. O que eu estou falando sobre enchimento do Espírito Santo, o que eu estou dizendo é sobre você permitir o Espírito Santo te controlar. Eu não estou falando sobre uma segunda bênção. Eu não estou dizendo que vai ter um momento em que esse Espírito vai se apossar de você de uma forma visível, de uma forma que venha tirar de você o controle da sua vida. Eu não estou falando de manifestações místicas. Eu estou falando desse Espírito que já está em você, ter a permissão por você para controlar a sua vida. Em Efésios 1,13 diz, em quem também vós estáis, desde que ouvistes a palavra da verdade. Quantos já ouviram a palavra da verdade? O evangelho da vossa salvação. E tendo nele também crido. Quantos aqui já creram nesse evangelho? Amém? Tendo nele também crido, Efésios 1,13, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Todo aquele que é salvo por Jesus, todo aquele que creu em Jesus, já tem a posse do Espírito Santo em si. Esse é o penhor, essa é a garantia da tua salvação. Ninguém pode dizer, sou salvo sem o Espírito Santo dentro de si. Então o Espírito Santo já é posse de todo aquele que creu em Jesus como Salvador. E quantos aqui já tem esse Espírito dentro de si, diga amém. Está com certeza ou não? Ele está aí ou não? Ele tem que estar na nossa vida. Se você não tem certeza disso, é porque tu não é salvo. Você precisa crer em Jesus como seu Salvador, arrepender-se dos seus pecados, convidá-lo a transformar a sua vida. Porque no dia em que nele você creu, você já foi selado
com esse Espírito Santo. Só que entre ter o Espírito Santo e permitir que o Espírito Santo controle a nossa vida, tem um caminho a ser percorrido. Tem um caminho a ser percorrido. E para isso eu te convido a abrir sua Bíblia em Efésios 5, 18 a 20. Abra lá em Efésios 5, 18 a 20. Efésios 5, 18 a 20. Olha a palavra do apóstolo Paulo aqui. Quão didático o apóstolo Paulo é. Ele fala o seguinte em Efésios 5, 18 a 20. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O contexto dessa cidade de Éfeso era o contexto de uma cidade paganizada. Era o contexto de uma cidade onde orgias religiosas eram realizadas. Onde nos templos pagãos nessa cidade, muitos dos sacerdotes, muitas das sacerdotisas e muitos daqueles prostitutos e prostitutas cultuais viviam e cultuavam aos seus deuses pagãos e que tinham no vinho, inclusive, uma divindade, a tomarem o porre, a perderem o controle de suas atitudes e se entregarem a essas divindades. O consumir o vinho para perder o controle de suas vidas e entregarem-se a práticas pagãs e cultuais fazia parte da realidade dessa cidade de Éfeso. O que Paulo está falando aqui para os crentes é: essa não é a forma de cultuarmos ao Deus dos deuses e ao Senhor dos senhores. Não é perdendo o controle de nossas atitudes através da bebida alcoólica, para nos entregarmos às orgias. Mas o que o Senhor espera é que você não se encha e não se embriague com o vinho, mas que você se encha do Espírito. O que Paulo está querendo dizer é que o vinho não pode te controlar. Quem tem que te controlar é quem? O Espírito Santo. E quando o Espírito Santo controla a vida de alguém, o que é que vai sair da boca desse alguém? O que é que sai da boca do bêbado? O que é que sai da boca da pessoa que não tem o controle das suas faculdades intelectuais? Mas o que tem que sair da boca daquele que é controlado pelo Espírito? Salmos, hinos, cânticos espirituais, louvores, salmos ao Senhor no vosso coração. Gratidão a Deus por tudo, a Deus Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ser cheio do Espírito Santo não é uma experiência mística, um sentimento sobrenatural, uma sensação de perdermos o controle de nosso corpo, não é uma atitude de perdermos as palavras, o senso comum, mas é a atitude consciente de viver debaixo da influência do Espírito Santo. Ser cheio é o mesmo que manter-se cheio continuamente. Não é uma experiência pontual. Ser cheio do Espírito Santo não é algo programado para um culto especial, onde venha, hoje é dia do derramar do Espírito, e a pessoa, através de uma manifestação mística, de um rodopiar, de um cair, ele diz: eu estou cheio do Espírito Santo, e sai dali e vive os outros 6 dias da semana, praticando os velhos pecados e os velhos hábitos. Ser cheio do Espírito Santo é manter-se cheio desse Espírito Santo continuamente. Quando eu tenho esse copo aqui com água e ele vai se esvaziando, ele precisa se esvaziar para que eu possa colocar mais água.
O que a gente precisa nas nossas vidas é nos esvaziarmos da nossa carne a cada dia. Nós precisamos nos esvaziar das práticas que não agradam a Deus a cada dia, para permitirmos que o Espírito Santo a cada dia vá tomando o controle da nossa vida. Não é um dia, não é um momento especial. Há um dia, um momento especial em que o Espírito Santo te sela, e foi o dia da tua salvação. O dia em que você se converteu, ele selou, entrou na sua vida e não te abandona mais. Agora o que ele quer é que você se encha dele continuamente. Não num dia específico, não num momento específico, não numa experiência mística, mas numa experiência real, pessoal e de intimidade com esse Espírito Santo. É um processo contínuo. É um processo constante. Vai comigo agora para Gálatas 5. E nós vamos ler lá em Gálatas 5, de 16 a 25. Gálatas 5, 16 a 25. Encontrou? Diga amém. Amém. Era só voltar de Efésios, né? Para Gálatas. Olha o que diz em Gálatas 5, 16 a 25. Digo, porém o quê? Andai em espírito. Está vendo? Olha como é uma prática constante, não é algo pontual. Não se deixe enganar por manifestações místicas de pessoa que diz, eu estou cheio do Espírito Santo, por causa de demonstrar, através de uma experiência mística, que o é. O ser cheio do Espírito Santo é uma prática diária de andar com o Espírito Santo diariamente. Ele já está em você, amém ou não? Agora você precisa andar em espírito. Porque quando a gente permite que esse Espírito vá nos enchendo, e para ele nos encher, a gente precisa se esvaziar da nossa carnalidade. A gente precisa se esvaziar daquilo que não agrada a Deus, para que Ele possa encher-me mais do Espírito, para que Ele possa ter uma atuação mais constante na minha vida. Então, quando eu ando em Espírito, versículo 16, não cumprireis a concupiscência da carne. O que é a concupiscência da carne? O desejo da carne. Porque a carne cobiça contra o Espírito contra a carne, esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Nós temos uma guerra constante dentro de nós, entre a nossa carne, que quer satisfazer os nossos desejos, e entre o Espírito Santo de Deus, que está aqui trabalhando no nosso espírito humano, procurando nos fazer compreender a vontade de Deus, para não cedermos aos desejos da carne. É uma guerra, é uma oposição. É isso que a Bíblia está nos dizendo. 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Que lei? Da lei da carne. Porque as obras da carne são manifestas. E agora vai nos falar sobre as obras da carne que são manifestas. Quais são as obras da carne? Olha que relação. Adultério. O que é o adultério? Senão a relação sexual de pessoas casadas com uma pessoa que não seja o seu cônjuge. O adultério é quando o casado se relaciona com outra pessoa que não é o seu cônjuge. Aí eu te digo, será que alguém que anda com o Espírito de Deus vive na prática do adultério? O que mais são obras da carne? A fornicação. O que é a fornicação? É o ato sexual que não é entre os cônjuges. Será que alguém que se demonstra como um adorador, como alguém que de fato é uma pessoa de verdade, como uma pessoa que tem o coração pendente e fiel a Deus, como uma pessoa que se apresenta como um verdadeiro intercessor, e como uma pessoa que, dotada dessas qualidades, diz, eu quero ser alguém conforme o coração de Deus, e que é obediente a Deus, e que agora reconhece que precisa ser uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Você acha que uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, uma pessoa conforme o coração de Deus, ela pode andar com o Espírito Santo de Deus e praticando o adultério e a fornicação?
como se nada estivesse acontecendo de ruim. Impureza. Toda sorte de impureza sexual e impureza na sua vida carnal. Lascívia. Sabe o que é lascívia? É a propensão à sensualidade exagerada. Quando você expõe o seu corpo, qual é o seu objetivo? É que os outros possam olhar para o seu corpo e desejá-lo? Isso é lascívia. Será que alguém que diz eu ando com o Espírito pode viver com isso na cabeça? Dispor dia e noite a lascívia e a sensualidade? Idolatria. A idolatria não é somente prostrar-se a uma imagem. A idolatria é permitir que qualquer outra coisa ocupe o lugar de Deus na tua vida. Pode ser o teu dinheiro, pode ser os teus bens, pode ser o teu trabalho, pode ser a tua família. O que ocupa o lugar de Deus na tua vida? Feitiçaria? Inimizades? É aquela pessoa que você sabe que é um calo, é um osso duro de roer. A pessoa só se levanta para produzir inimizade. Porfia, sabe o que é a porfia? É a discussão de palavras. É aquela pessoa que só vive realmente com impropério, com palavras ofensivas. Não dá nem para conversar com a pessoa. Emulações. Sabe o que é emulação? É o desejo de superar o outro por inveja. Você vê o outro alcançando uma posição e aquilo te dói, aquilo te corrói por dentro, e você quer suplantar o outro, movido pela inveja. Iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas, não o quê? Não o quê? Herdarão o reino de Deus. Se essa é uma prática constante da sua vida, me perdoe, não sou eu quem digo, é a Bíblia que está dizendo. Que esse é um comportamento que não condiz com uma pessoa que quer ser reconhecida como alguém conforme o coração de Deus. Eu não estou dizendo que você não pode ter caído em alguns desses pecados. Porque a Bíblia diz que aquele que está de pé, vigie para que não caia. O próprio Davi, homem segundo o coração de Deus, caiu em alguns desses pecados. Mas sabe o que a Bíblia está dizendo? É que quem vive na prática desses pecados não pode dizer que é alguém que anda conforme o Espírito Santo de Deus. Precisamos deixar a carne de lado e cada vez mais nos alimentarmos do Espírito Santo de Deus. E eu vou falar um pouco sobre Davi. Davi, ao pecar, ao cometer o adultério, vocês se lembram de Davi? É alguém de quem Deus já tinha declarado: esse aqui é homem conforme o meu coração, é homem segundo o meu coração. Passeando pelo palácio, olhou aquela mulher se banhando, ele desejou aquela mulher, ele perguntou quem era aquela mulher, soube que a mulher era casada com um dos seus fiéis soldados, mas mesmo assim o desejo fez com que ele possuísse aquela mulher. E não somente se relaciona sexualmente com aquela mulher, como ele é engravida. E a mulher, ao descobrir que estava grávida e não poderia ser do seu esposo, porque seu esposo estava em batalha. Fazia tempo que ela não dormia e não deitava com seu esposo, que estava batalhando, sabe por quem? Por Davi. Enquanto o marido de Betseba batalhava por Davi, Davi estava possuindo a mulher do seu soldado. E aí ele tem uma ideia genial. Eu vou convocar o meu soldado, teu esposo, para dar para ele uma semaninha de férias. Aí ele vem para casa, você o seduz
e você se deita com ele para que ele pense que a gravidez é dele. E assim a gente abafa o caso. O homem era tão fiel a Davi, que quando Davi oferece a ele a semaninha de férias, sabe o que ele diz? Não aceito. Como posso eu estar aqui, gozando de férias, gozando da alegria com a minha esposa, enquanto meus amigos e meus companheiros estão lá dando a vida deles no campo de batalha? Não aceito. Eu continuarei, enquanto não vencermos a batalha e não voltarmos todos juntos, eu não me dedicarei a ter esse tempo com a minha esposa. E aí o plano de Davi vai por água abaixo. E agora, o que fazer? Homem fiel é esse. Já sei. Lembram-se qual foi o plano de Davi? Dá uma ordem para que colocasse Urias desguarnecido, que era o esposo de Betseba, na frente do fronte de batalha, sem proteção, para que ele pudesse ser morto, o que de fato aconteceu. O homem morreu na batalha. E Davi possui a sua esposa e a traz para ser a sua esposa. Adúltero, assassino. Mas sabe o que acontece? Deus sempre busca pessoas a quem Ele possa usar. E essas pessoas a quem o Senhor quer usar precisam ser verdadeiros adoradores, precisam ser pessoas de verdade, precisam ser pessoas inclinadas com um coração fiel a Ele, precisam ser pessoas intercessoras, precisam ser pessoas obedientes, mas precisam ser pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. E o que ocorre quando a gente não se enche do Espírito Santo de Deus? A gente dá espaço para que a carne vença e que a carne vá ocupando o espaço que deveria ser ocupado pelo Espírito Santo de Deus. É aí que entra a voz do Senhor, é aí que entra a voz do Espírito Santo de Deus, é aí que entra a voz da palavra de Deus. Lembram-se de Adão? Adão, Adão, onde tu estás? Adão ouve a voz do Senhor e confessa o seu pecado a Deus. Deus manda um profeta chamado Natã até Davi, para confrontá-lo do seu pecado. Vocês se lembram o que ocorre quando ele é confrontado do seu pecado? Ele se derrama diante do Senhor. Ele chora diante do Senhor. Ele reconhece o seu pecado. Ele se derrama. Ele tinha um coração contrito, um coração inclinado a se arrepender e a mudar a sua postura. É isso que o Senhor espera de você. Nós não somos super-homens e super-mulheres que nunca iremos de pecar. Esse que vos fala peca, você peca. Mas quando somos cheios do Espírito Santo de Deus, nós nos arrependemos, nós nos quebrantamos, nós confessamos e nós mudamos a postura da nossa vida. Porque quem continua no pecado contumaz não pode dizer que o Espírito Santo habita dentro dele e que está andando como deveria andar. Quando Davi se arrepende, quando Davi confessa o seu pecado, o Salmo 51 é a confissão de Davi. Contra ti, somente contra ti pequei e fiz o que era mal aos seus olhos. Ó Senhor, purifica-me com isope, lava minha alma, Senhor. Por favor, Senhor, não tires de mim o controle, o domínio do teu Santo Espírito. Restaura em mim, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Essa é a postura daquele que é de verdade. Essa é a postura daquele que é homem e mulher segundo o coração de Deus. Não é sair daqui no domingo e voltar para a prática pecaminosa durante os outros 6 dias da semana. Davi, ao pecar, sentiu-se culpado e confessou seu pecado ao Senhor com contrição. Ou seja, não pelo temor, mas pela tristeza de ofender a Deus. Davi não teve desejo de vingar-se de Saul, mas demonstrou benignidade e poupou a vida de Saul por mais de uma vez. Davi, por amor e fidelidade a Jonatas, o filho de Saul, ele externou auxílio tempos mais tarde a Mefibosete, sendo bondoso e benigno.
Davi demonstrou fé, confiança, valentia ao enfrentar o gigante Golias, não por inveja, não por uma emulação, não para mostrar que era o melhor, mas para honrar o nome de Deus. Davi recebia a afronta dos seus irmãos quando se aproximou do gigante Golias e disse: ninguém vai fazer nada com esse homem ofendendo ao nome de Deus. Os seus irmãos, que eram maiores que ele, diziam: o que você está fazendo aqui, ô pirralho? Vaza daqui! Quem é você para querer nos dizer o que nós vamos fazer? Davi, quando humilhado, Davi, quando recebia as afrontas dos seus irmãos, ele não revidava, mas agia com mansidão. Davi se alegrava no Senhor e para isso louvava continuamente, a ponto de escrever inúmeros salmos de louvor e dizendo que o louvor estaria continuamente em sua boca. Sabe por quê? Porque no versículo de número 22 de Gálatas que nós estávamos lendo, diz que o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, ou seja, paciência, benignidade, ou seja, que não causa mal, bondade, ou seja, generoso, delicado, fé, mansidão, ou seja, brandura, doçura, tranquilidade, temperança, ou seja, moderado, comedido, que tem domínio próprio. Porque contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Porque se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Nós não estamos eximidos e não estamos, meus amados irmãos, impedidos de pecarmos. Podemos pecar. Não deveríamos, mas estamos sujeitos por essa natureza pecaminosa que em nós habita. Mas aquele que nasceu de novo, aquele que foi transformado pelo Espírito Santo de Deus e que anda em espírito e que quer ser um homem e uma mulher conforme o coração de Deus, deve desejar ser cheio desse espírito. É se esvaziar da carne para que o espírito tome conta. É deixar as atitudes pecaminosas, é arrepender-se e lançar-se aos pés de Jesus e viver uma vida de fé, de gozo, de mansidão, de domínio próprio, de bondade, de benignidade, de fé, de mansidão. O que é que tem controlado a sua vida? Ser cheio do Espírito Santo significa permitir que o Espírito vá moldando a sua vida. E para isso é necessário esvaziar-se da carne cada vez mais e permitir que o Espírito te controle. É por isso que aquele que vive na prática do pecado não pode jamais dizer que o Espírito Santo nele está. Eu concluo dizendo que Davi era homem segundo o coração de Deus. Porque Deus encontrava nele as 4 características básicas que ele busca em ti e em mim. Era um verdadeiro adorador. Era alguém de fato, um homem de verdade. Era um servo de Deus de verdade, não de mentirinha. Era alguém que tinha o coração propenso a ser fiel a Deus. Era um verdadeiro intercessor. Era alguém obediente a Deus, mas era alguém cheio, apoderado e controlado pelo Espírito Santo de Deus. Quando a carne vencia, ele se arrependia e deixava essa prática. Você não vai mais ver Davi adulterando novamente. Ele aprendeu a lição. E o grande sinal de uma pessoa controlada, apossada e apoderada por esse Espírito é quando ele vence o pecado e abandona esse pecado.
Por isso que eu concluo lendo Romanos 6, 12 a 14. Em Romanos 6, 12 a 14, o apóstolo Paulo diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Quer ser um homem, quer ser uma mulher conforme ou segundo o coração de Deus? Deixe o Espírito Santo controlar a sua vida. Mais amor, mais alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Quando permitimos que o Espírito Santo encha a nossa vida, necessariamente o pecado precisa sair. Que o Espírito vença essa guerra. Que você permita que Ele te ajude a vencer a tua batalha contra o pecado. Fecha seus olhos. Eu quero orar por você. Você reconhece onde vem falhando? A primeira pergunta que eu quero fazer para você é: você de fato já creu em Jesus como Salvador? Você já tem o Espírito Santo de Deus dentro de você? Ele já habita em você? Porque se você ainda não abriu seu coração para Jesus, a Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Será que há alguém nessa noite a quem lhe falta o Espírito Santo de Deus? E talvez é por isso que você não tem conseguido vencer os teus pecados. Se você não tem convicção da tua salvação em Jesus Cristo, porque ainda não entregou a sua vida a Ele, hoje talvez seja o dia de você fazer a sua decisão por Jesus. A Bíblia diz em Romanos 10, 9 a 13, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Alguém nessa noite aqui, presente entre nós, ou alguém, quem sabe, nos acompanhando pela internet e que ainda não se arrependeu dos seus pecados e ainda não abriu o seu coração e não creu em Jesus, eu não estou falando em religião, eu estou falando em Jesus. É deixar que Ele te salve, é sair daqui hoje com a certeza de que o Espírito Santo de Deus veio habitar no teu coração para te ajudar a vencer a batalha contra o pecado. Pastor, me lembre em oração, eu hoje me arrependo, eu hoje creio em Jesus, eu hoje quero convidar Jesus para entrar em meu coração, eu hoje quero ser salvo, eu hoje quero ter esse dom, essa graça, essa presença do Espírito Santo em meu coração. Se há alguém que gostaria de tomar essa decisão real e sincera, porque nunca a tomou na sua vida, me deixa saber, levanta a sua mão e diz: pastor, ora por mim. Eu quero hoje abrir o meu coração para Jesus. Eu quero ser salvo. Há alguém hoje aqui em nosso meio, alguém aqui hoje que quer tomar a decisão mais importante da sua vida.
Alguém, quem sabe, nos acompanhando pela internet, escreva aí no chat, não tenha vergonha, diga: eu hoje quero entregar a minha vida a Jesus. Diante da negativa de vocês que estão aqui presencialmente, eu quero crer em nome de Jesus que cada um de vocês já se decidiram por Ele. Mas quantos de vocês têm sido vencidos pelo pecado? Quantos de vocês têm perdido em muitas ocasiões a batalha e a guerra contra o pecado? Mas você hoje quer firmar um compromisso com o Senhor, de dizer: enche-me, Senhor, enche-me mais do Teu Espírito. Eu estou decidido a largar essas práticas. Eu estou decidido a que hoje seja uma mudança radical na minha vida. Eu vou consertar o que está errado na minha vida. Eu preciso da Tua graça. Eu preciso do Teu poder. Eu preciso da ação do Teu Santo Espírito. Faça essa oração aí onde você está. Entrega hoje ao Senhor essa prática. Entrega ao Senhor hoje a área da tua vida que você quer vitórias. Entrega aí agora, confessa ao Senhor. A Bíblia diz em 1 João 9 que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de todas as nossas injustiças. Confessa ao Senhor, não deixa passar de hoje. Entrega ao Senhor. Decida-se hoje a mudar de vida, para que o Senhor seja glorificado através de você, e você possa de fato dizer: sou um homem, sou uma mulher conforme o coração de Deus, porque não sou somente um adorador, não sou somente alguém de verdade, não sou somente alguém com o coração inclinado a fiel ser a Ele, não sou somente um intercessor, mas eu sou obediente. E eu quero hoje ser alguém que ande cheio e apoderado pelo Espírito Santo de Deus. Toma conta da minha vida, Senhor, dos meus atos, dos meus pensamentos. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Fique em pé, vamos louvar ao Senhor. Nesse cântico, para encerrarmos esse nosso período de culto, nós vamos declarar de fato que Ele vive. E porque Ele vive, nós podemos crer que de fato o Espírito Santo é real e habita dentro de nós. E porque Ele vive, você precisa viver uma vida em novidade de vida. Declare que você crê nesse Jesus que morreu por ti na cruz do Calvário, e é que é por esse Jesus que você vai viver, e que é pela força do Espírito Santo que você vai vencer. Saia daqui decidido a viver uma nova vida, a abandonar as práticas pecaminosas, a ser um vencedor em nome de Jesus.